Olá, bem-vindo. Que o Espírito Santo, que é aquele que de dois faz um só, una o nosso coração de todos nós, para que nós possamos servir os nossos irmãos, a partir da caridade, servir os nossos irmãos através dos carismas do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de fé e de milagres. Já falamos dos outros 7 dons, hoje fé e milagres. Você pode cair na tentação de pensar assim, bom, esses dois hoje em dia não existem mais. Como assim? Pelo contrário, hoje eles existem até mais, porque hoje nós precisamos mais. O que é o dom da fé carismática? Veja bem, nós não estamos falando na fé como virtude teologal. A fé como virtude teologal, ela vem junto com a esperança e com a caridade, nós já falamos sobre ela, e ela nos é dada no nosso batismo. Claro, todos os dons, isso é uma coisa importante de saber. Os carismas, os dons todos, eles são a ação do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo nos foi dado no nosso batismo. Logo, é o Espírito Santo que nos dá os dons teologais, é o Espírito Santo que nos dá os dons infusos, é o Espírito Santo que nos dá os dons de serviço ou os carismas, né? É o Espírito Santo quem age em nós e nos usa como servos, né? Como instrumentos livres e felizes de Deus para o bem do nosso irmão, para o bem da igreja. O que é o carisma da fé? Facílimo, vamos lá. Já vimos que ele não é a virtude da fé, já vimos que ele não é o dom teologal da fé, tá? Não vimos que ele é um dom de serviço, quando eu estou servindo o meu irmão. E um exemplo, vamos dizer assim, mais clássico da fé, é exatamente quando Pedro e João se aproximam do templo e veem um coxo de nascença pedindo esmola. E o coxo olha para eles e pede uma esmola. E ele diz, olha, nós não temos nem ouro, nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Aí agora vem a palavra, né? A fé carismática. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O que aconteceu dentro de Paulo? Desculpe, o que aconteceu dentro de Pedro? Ele sabia que Jesus queria curar aquele homem, né? Aquele jovem senhor. Ele sabia. Mas ele não sabia por causa de longos raciocínios. Ele não sabia porque Deus mandou um bilhetinho para ele. Ele não sabia Não, ele sabia porque ele sabia. Ele teve a ciência, né, de que Deus curava aquele homem. Então ele não impôs a mão sobre o homem, ele não fez uma oração de 1h30 para o pobre do homem ficar exausto, não aguentar mais. Ele simplesmente olhou para o homem e disse, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Né? Quando o jovem caiu lá da janela ao ouvir Paulo, né, dormiu e caiu da janela, isso é o consolo dos pregadores, né, que também com São Paulo o pessoal dormia. O que ele faz? Paulo corre lá embaixo e simplesmente disse, fulano, levanta-te. Pronto. É a fé carismática. Eu sei que aquela ordem vem de Deus e que ela será obedecida. Simples. Né? Tá cheio de casos nos Atos dos Apóstolos, cheio de casos no Evangelho, e cheio de casos, graças a Deus, nas nossas vidas, no nosso ministério.
os milagres? A própria palavra está dizendo. Qual é a diferença de cura e milagre? A cura é quando Deus age e cura, mas a ciência poderia curar. Por exemplo, estou com dor, aconteceu comigo exatamente quando iam rezar por mim pela efusão do Espírito Santo. Me deu uma dor de cabeça, acho que eu nunca senti uma dor de cabeça grande daquela. E o padre Felipe Prevot, que era o coordenador do seminário, viu quando eu saí para o jardim para ver se eu respirava. Só que eu estava na fila de rezarem por mim, não era conveniente que eu tivesse uma dor de cabeça naquela hora. Então ele disse o que aconteceu, eu disse eu estou com muita dor de cabeça. Ele colocou a mão na minha cabeça e disse assim, Jesus, cura essa dor de cabeça, pronto, pode ir. Então, eu fiquei boa imediatamente. Ele me deu uma palavra de sabedoria, pode ir para a fila para receber oração para a efusão do Espírito Santo. E eu fui. Isso foi cura. Por quê? Porque eu poderia ter tomado um remédio, ainda que fosse forte, e poderia ter ficado boa da dor de cabeça. Mas Deus me queria lá, as pessoas rezando por mim, pedindo uma efusão do Espírito Santo. Portanto, Deus apressou e Deus fez, mas os remédios poderiam ter feito. O milagre é quando o remédio não poderia ter feito, quando não existe cura naquele tempo, naquele momento para aquela enfermidade. Ainda que depois se vá descobrir, mas naquele momento, para aquela enfermidade, não existe remédio, não existe cirurgia, não existe nenhum tipo de tratamento. Tá? Por exemplo, eu vi, e muitos da minha geração viram, um rapaz tetraplégico ser levado para o Paulo Sarrazate e o padre Emiliano Tardif rezou no meio da missa, rezou por ele, né, no momento lá em que ele tirou depois do evangelho para rezar pelos enfermos, ou foi depois da comunhão, não me lembro. E aí esse rapaz que estava no chão, numa espécie de maca, né, ele começou a se mexer, ele só mexia a cabeça e mal. Ele começou a se mexer e com a ajuda de algumas pessoas, ele conseguiu se sustentar de pé. Depois, nos dias seguintes, ele foi fazer fisioterapia, todo aquele processo, e esse rapaz ficou curado. Milagre. Por que é milagre? Porque a ciência já tinha feito tudo. Ele era tetraplégico havia já alguns anos. Os médicos já tinham tentado, ele já tinha feito várias cirurgias, nada adiantava, não tinha jeito, mas ele foi curado. Outro exemplo de milagre, com um irmão nosso que tinha miastenia grave, que é aquela doença onde todos os músculos do corpo vão deixando de agir, vamos dizer assim. Isso há 40 anos atrás. Hoje tem remédio para miastenia, não cura, mas a pessoa consegue viver melhor. Mas há 40 anos não havia. Com uma oração simples, essa pessoa, graças a Deus, ficou curada e está no meio de nós, graças a Deus. Então eu dou esse testemunho porque a pessoa mesmo dá esse testemunho. Mas eu poderia dar uma lista de testemunhos para você. Pessoas que ficaram curadas ou pessoas que foram libertadas de uma situação difícil porque Deus quis. Porque um irmão rezou, pediu, Deus ouviu e fez. Ai, me precisa ser uma pessoa muito santa, precisa ser uma pessoa muito especial, muito iluminada. Não.
Precisa ser um Deus muito bom. Precisa ser um Deus que é luz, que é resposta. Precisa ser um Deus de poder, precisa ser o Deus da Eucaristia, precisa ser o Deus da Igreja Católica, Apostólica, Romana, precisa ser o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, precisa ser o Espírito Santo, o amor da Trindade que age em você. Nunca diga, eu não sou digno de rezar, porque você nunca vai ser digno de rezar. Então não diga, eu não sou digno de rezar. Claro que você não é digno de rezar. Não tem ninguém digno de rezar. Ninguém é digno de dizer sequer Ave Maria. Ninguém é digno. Tudo é misericórdia de Deus. Tudo é dom de Deus. Tudo é presente de Deus. Tudo é graça. Tudo é graça. Então assim nós acabamos essa lista dos carismas, não é? Uma pequena lista. Nós poderíamos ainda falar do dom de governo, do dom de ensino. Se Deus quiser, a gente vai ter tempo, mas vamos deixar nas mãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de amor, em nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo. Transforma os nossos corações, santifica-nos, guia-nos e faz-nos, Senhor, humildes, caridosos, inflamados de amor por Ti e inflamados de amor pelo nosso irmão, para que nós possamos orar, tocar, impor as mãos como Tu mandaste, a fim de que eles conheçam o Teu poder e o Teu amor por eles e que possam Te glorificar, cantar as maravilhas que Tu és eternamente. Dá-nos, Senhor, a profecia, a sabedoria, a ciência, a cura, as línguas, a fé, os milagres, o discernimento dos Espíritos. Dá-nos, Senhor, o que for necessário no momento. O nome do dom pouco importa. O que importa, Senhor, é que a Tua caridade esteja em nós e que nós não deixemos ninguém sem socorro. Um socorro divino, um socorro do Teu Espírito, através de nós, pobres coitados, sempre indignos sequer de pronunciar o Teu nome. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.